Quando a gente vai fazer análise de solo, o que a gente tem que pedir para o laboratório para ter os dados corretos para fazer uma recomendação de adubação? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueça, se você gosta do nosso conteúdo ou está chegando pela primeira vez, considere se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E também deixa um like nesse vídeo para apoiar o nosso projeto aí, para a gente continuar produzindo mais conteúdos direcionados ao agro, tá ok? E vamos falar então sobre isso, né? Chegou uma dúvida, uma pergunta aqui na nossa consultoria há algumas semanas que eu achei interessante fazer esse vídeo. Porque os laboratórios, então, eles dão várias opções de pedidos de análise de solo, né? E você tem que decidir qual que é o melhor para a sua realidade. E a gente vai falar como que você pode escolher para a sua análise de solo em específico. Nós temos que partir de algumas premissas que são importantes, que a gente tem que se perguntar também na hora de definir o que a gente vai pedir para o laboratório lá. Quais análises a gente vai pedir para o laboratório. Primeiro, essa tua análise foi bem feita, né? Se você coletou em vários pontos, fez o procedimento correto de coleta, aí é uma coisa boa. Agora, se foi feito de qualquer jeito, não vai adiantar ter os resultados se eles não vão ser consistentes, eles não vão representar a tua realidade também. Se essa análise de solo que você está utilizando, ela tem a finalidade de liberação de crédito, tá certo? Eu trabalho com projetos agropecuários e algumas entidades financeiras, elas pedem que tenham alguns critérios ali para ele conseguir liberar o dinheiro, ou seja para custeio, ou seja para investimento. Então, dependendo da entidade que vai liberar o crédito, também pode te pedir uma análise de solo específica, tá? E quais que foram as análises anteriores? Você já fez análise anterior da tua área? Onde que você fez? Em qual laboratório? O que você pediu anteriormente? Tudo isso vai ser importante para a gente definir. Agora eu quero te mostrar aqui o que esse laboratório em específico mandou lá para o nosso cliente da consultoria. O que temos aqui, né? Temos análise de solo que esse laboratório faz e foliar. Lembrando que cada laboratório ele pode mudar um pouquinho a questão do que ele faz, do que ele não faz. Depende muito e varia de acordo com o laboratório, tá? Tem alguns laboratórios, se você não dizer o que você quer especificamente, ele vai te dar uma análise de solo aí completa, mais cara, com micronutrientes, análise básica e tudo, né? Alguns outros, como esse, ele vai te dar algumas opções. Então, ele coloca ali a análise básica, mais micronutrientes, mais enxofre, mais alumínio. Aí tem a básica mais micronutrientes, sem enxofre e alumínio. O que é essa básica? A básica para eles e também de maneira geral para os laboratórios muda alguma coisinha pequena aqui, mas mais ou menos a base é essa, que é o pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, H+Al, a CTC, saturação por base, a soma por base e as relações, né? Quando a gente fala relação, é a relação de cálcio, magnésio e potássio e tal. Aí tem os micronutrientes, que então é a quantidade que tem no teu solo de ferro, manganês, cobre, zinco e boro, e de granulometria, que aqui é o teor de argila, de silt e também de areia que tem no teu solo. O que nós podemos definir aqui? Diante de todas essas opções, o que a gente pediria para você fazer uma recomendação de adubação? Então você tem a tua área, separou o teu talhão, está trabalhando ele de uma determinada maneira e você quer fazer uma recomendação de adubação, até utilizar aí para fazer uma liberação de crédito, para fazer um custeio. Você pode pedir, então, essa aqui que é a básica, mais carbono orgânico, mais a granulometria, tá? Que seria uma boa e a sugerida também para os bancos, mas você indica a básica mais enxofre e alumínio. Essas duas aqui são as principais que, na minha opinião, você tem que pedir para fazer a recomendação de adubação. E outra coisa muito importante que a gente já vai ver mais para frente também é que a análise de granulometria não é necessária ser feita todos os anos. Então você fez esse ano, por exemplo, a básica mais carbono orgânico mais granulometria, você não precisa fazer no próximo ano a granulometria. Então no ano seguinte você vai pedir para fazer a recomendação de adubação e acompanhar os níveis de fertilidade do solo, essa aqui, a básica mais enxofre e alumínio. Jonathan, e micronutriente? Eu não tenho que fazer? Não posso fazer? Pode, você pode pedir para fazer micronutriente. Eu particularmente não gosto muito das análises de solo com micronutrientes, tá certo? Porque você tem que fazer uma análise muito bem feita e mesmo fazendo ela muito bem feita, corre o risco de você não ter os dados corretos da concentração de micronutrientes na tua área, né? Porque os micronutrientes, eles estão
em partículas por milhão. Então tem uma quantidade realmente muito baixa dele no solo. Então você pode pegar uma área que vai detectar uma quantidade maior de micronutrientes e outra já não vai detectar nada ou ter uma quantidade muito baixa. Então por isso micronutrientes não é tão interessante na análise de solo. Mas para análise foliar sim, aí o micronutriente é muito importante. Tá? Nós podemos fazer análise foliar para definir a quantidade de micronutrientes e aí sim é muito mais precisa, você consegue ver aí se o teu solo também está tendo problemas com micronutrientes, né? Que alguns solos específicos têm mais problemas com micronutrientes do que outros, né? Mas eu coloquei aqui algumas considerações importantes para a gente dar uma olhada. Então é o seguinte, a granulometria, que é uma análise à parte, nós temos análise química e física. A análise física é de granulometria. Você não precisa fazer todos os anos, mesmo para as entidades financeiras, para os bancos, a análise de granulometria tem validade de 10 anos, apesar de que a granulometria do teu solo não muda em 10 anos, então ela dura mais do que isso, né? Um solo ele demora milhares de anos aí para ter uma alteração na granulometria, que são os teores de argila, de silt e também de areia. Por isso que ele não muda. Então você faz uma vez, guarda os resultados, você já sabe quanto que tem de argila no teu solo, você já consegue fazer as recomendações de adubação aí para fósforo principalmente, né? Então, para os bancos, de maneira geral, a análise química que eu te falei, que seria ali a base, que tem todos os elementos, mais enxofre e alumínio, alguns laboratórios já dão enxofre e alumínio juntos, tá? Tem validade de 2 anos e análise física de 10 anos, se esse é o intuito da tua análise de solo, tá? Micronutrientes via solo é relativamente impreciso, então tem alguns trabalhos que dizem que é eficiente e outros trabalhos que dizem que não é tão eficiente. Eu particularmente sou da opinião que micronutrientes via análise de solo não é muito bom se basear, então você sabe que tem uma cultura lá que tem um requerimento de determinado micronutriente, ou você está fazendo implantação, por exemplo, de uma cultura perene, então você faz a disponibilização de micronutrientes, ou faz a disponibilização de micronutrientes via foliar ou via fertirrigação, uma quantidade recomendada aí pelos manuais, pelos boletins de adubação. Se você tiver algum problema com micronutriente, você vê que está tendo alguns sintomas diferentes, né? Você vai ter que fazer, então, para definir realmente se tem um problema com o micronutriente no teu solo, análise foliar. Porém, a análise foliar não é coletar algumas folhas das plantas e enviar para um laboratório. Você tem que se atentar muito, é muito importante para análise foliar que você colete na época certa. Você coletar com a planta muito jovem não vai dar certos resultados, ou com a planta muito velha também não vai dar certos resultados, porque a planta, ela, ao longo do ciclo de crescimento dela, ela vai remobilizando os nutrientes. Então você precisa, tem uma época específica, são feitos estudos para isso, para se saber exatamente qual que é a época para você fazer a coleta foliar para quantificação de nutrientes, tá? Além da época, saber qual folha é correta, né? Cada planta geralmente tem aí uma folha, uma localização da folha para você fazer essa quantificação, tá? E também a quantidade mínima de folhas, tem uma quantidade mínima que você tem que atender para enviar para o teu laboratório. Então, cada cultura tem especificamente essas questões para você fazer análise foliar lá dentro do nosso módulo de análise foliar do curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Quem quiser conhecer, tem um link aqui na descrição. E lá a gente coloca para cada cultura em específico um roteiro de coleta dessas folhas, tá ok? E também, muito importante, guarde essas análises de solo para você conseguir criar um histórico. Então, num ano você faz a tua análise de solo bem feita, a gente sempre salienta aqui que a análise de solo tem que ser bem feita para você conseguir saber qual que é os teores dos nutrientes no teu solo, anota, coloca numa planilha, no outro ano, de acordo com o manejo que você tomou no primeiro ano, vê como é que foram os resultados, se melhorou a matéria orgânica, se melhorou a saturação por base quando você fez uma calagem, como é que estão os teores, né? Os níveis também de cálcio, magnésio e potássio, que a gente fala aqui no canal das relações, como que elas são importantes, e aí você consegue ir melhorando cada vez mais e aumentando a produtividade do teu solo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixa um like, fica aqui o primeiro link na descrição, então, para quem quiser conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação. Em breve o nosso módulo está entrando lá, para quem é aluno já fica o recado, tá? Vai estar entrando o módulo de formulação de adubos, então a gente vai pegar os adubos simples e vai mostrar para vocês como é que vocês podem fazer a formulação de vocês, até para economizar dinheiro e tudo mais.
e a gente mostra como é que se faz a recomendação de adubação para cada cultura. E se você quiser, nós temos ainda a consultoria do canal Agro Brasil para te ajudar aí na realidade que você tem, seja estudante, produtor rural ou um profissional da área. Beleza, pessoal? Até um próximo vídeo e tchau, tchau!